Olá, nesse vídeo a gente vai estar trabalhando como que seria eu usar o sistema MV para descrever o ato anestésico, né? É, a ficha anestésica. Já adianto para vocês que o sistema precisa ser aprimorado um pouco, a gente precisaria de ter um tablet, né, dentro da sala ou um computador para o anestesista fazer isso em tempo real. Então, provavelmente nesse primeiro momento aqui vai ficar inviável, né? Quem quiser utilizar vai ter que anotar, né, na folha de papel e depois trazer para o computador. Então, por enquanto, a gente vai aceitar a folha de papel normalmente, que depois vai ser escaneada para dentro do prontuário, tá? Então, tecnicamente, eu vou aqui escolher o meu paciente, e aí eu vou lá no bloco cirúrgico, né? Já tem aqui minhas abas de descrição, SRPA, que a gente aprendeu em outros vídeos, e aqui o preenchimento da ficha anestésica. O sistema MV, quando ele trabalha com imagens, ainda está muito pesado, né? Então você vai perceber que ele demora um pouco para abrir o documento, né? O que às vezes já desanima por si só. E como tem que ser um documento que tem que ser preenchido em tempo real, ele ainda fica pouco prático para a utilização da forma como foi montado. A gente vai estar estudando outras alternativas, mas por enquanto vai prevalecer o preenchimento manual mesmo, do jeito que a gente sempre fez. Mas para vocês conhecerem, né, como que seria, essa que é a ideia. É, vejam que demora mesmo, é um documento pesado. Aqui, se o anestesista quisesse fazer também avaliação pré-anestésica, né, pode fazer por aqui também. Tem um formulário próprio dentro do sistema, que esse é levinho, dá para utilizar tranquilo, que é da avaliação pré-anestésica. Ok, então eu vou colocar aqui o intervalo de aferição, né? Então, vamos supor que eu queira. Então, ele pega o horário inicial da cirurgia, né? E ele vai começar a fazer as aferições a cada 15 minutos, tá? Então, veja que a hora vai mudar aqui automaticamente quando eu der um Enter, né? Ele vai mudar essas horas e os minutos aqui automaticamente, baseados nesse horário inicial que eu escolhi aqui para começar a cirurgia, tá? E aí você pode descrever, né, os gases, por exemplo. Comecei com 2 litros de oxigênio, veja que os horários agora já começaram a aparecer. Todos os gases que foram utilizados, né, eu vou descrevendo aqui. Soro, Ringer, né, as medicações, os soros que foram utilizados aqui, eu posso estar descrevendo também, tá, em ml. E se eu quiser, né, fazer essas marcações que geralmente o anestesista faz, né, esses são os símbolos que foram padronizados, né? Qual é o PA sistólico, diastólico, o PAM, frequência cardíaca. Então, esses seriam os parâmetros que a gente utilizaria, tá? Como é que eu faço para trazer esses ícones aqui para dentro? Então, por exemplo, eu vou começar aqui na entrada da cirurgia e vamos supor que ele começou com a pressão de 100 aqui, né, de sistólica. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui em cima, só para aparecer a caixa de ícone. Cliquei 2 vezes com o botão esquerdo, aparece essa caixa aqui de desenho de ícones, tá? Eu vou arrastar ela aqui para o canto para ficar mais fácil para eu manipular. Então, eu posso tanto utilizar essas imagens aqui padrão, textos padrão, se eu quiser escrever coisas em cima aqui, eu posso utilizar essa caixa de textos padrão. Agora, se eu quiser utilizar ícones específicos, por exemplo, esses ícones aqui, ó, então ele começou com a pressão sistólica de 100, eu vou vir aqui PA sistólica e vou arrastar aqui para cima do 100, tá? Então está aqui, pressão sistólica em 100, vamos supor que a diastólica dele tivesse em 60 nesse momento aqui, tá? E aí a frequência cardíaca nesse momento aqui, vamos supor que eu queira escolher aqui, ó, a frequência respiratória dela estava 20, tá? E ou ela está em 10, então assim, você pode colocar aqui intermediários, veja que não tem um número bem certinho. E posso escolher aqui a saturação desse paciente. Estava 100 aqui. Vejam que ele agora vai precisar sobrepor a imagem. Então, assim, ele não é muito prático. Então, eu imagino que a aceitação dele, nesse primeiro momento, não vai ser tão boa, tá?
Então, aqui a gente vai marcar o horário que começou a anestesia, que começou a cirurgia, né, com aqueles marcadores específicos, né, com os ícones, remédios, né, que foram utilizados, né, a gente vai descrevendo aqui, né, que hora que foi utilizado. Então, a gente, desculpa aqui, vou colocar frasco, né? Então, eu vou colocar um frasco, que hora que foi utilizado cada um desses remédios aqui, tá? E observações que quiser acrescentar aqui, podem ser feitas aqui nesse local. Depois, se tiver um evento muito grave que ele queira descrever que aconteceu durante a cirurgia, o ideal é usar aquela parte da descrição do ato cirúrgico, onde está escrito ato anestésico. Podem assistir o vídeo lá de como preencher o ato anestésico lá, onde a gente ensina o cirurgião a descrever o ato cirúrgico, tá? E aí, uma vez que eu encerrei, eu posso salvar. Se eu salvar e não certificar, outro anestesista pode assumir o meu documento e terminar ele depois. Ou se eu certificar, aí não tem jeito, ele entra no sistema, né, ele é salvo. E aí, a partir de agora, eu só vou imprimir o documento, assinar e carimbar. Ok? Então, essa é a forma, né, que a gente tem de preencher o ato cirúrgico utilizando aí o sistema MV. Só para vocês entenderem como é, mas eu imagino que a maioria não vai preferir utilizar ele nesse primeiro momento aí, tá? Então, esse é o documento só para vocês conhecerem. Obrigado.